Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, viu? Vamos lá, bem-vindos a mais um bimestre. Vamos continuar com reinos, só que agora nós vamos trabalhar com o reino animal. Então, vamos lá. Quando a gente fala do reino animal, animalia ou metazoa, tá? O que a gente precisa saber? Que todos eles são eucariontes. Ai, nossa, o que é eucarionte? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, pra vocês conseguirem ler. Eucarionte quer dizer que são células que têm núcleo delimitado. Então, todos os animais, eles têm células com núcleo delimitado. Então, eles são eucariontes. Todos os organismos do reino animal, eles são heterótrofos. Significa que são aqueles que buscam alimento. Quando a gente falou dos outros reinos, a gente tinha lá células procariontes. Quem tinha célula procarionte? Era a bactéria, que é uma célula sem núcleo. Quem eram os autótrofos? Autótrofos é aqueles que produzem o seu próprio alimento. Opa, peraí, deixa eu subir tudo isso. Autótrofos são algas, plantas, cianobactérias. Então, agora a gente vai falar dos eucariontes, heterótrofos, pluricelulares. Pluricelulares são aqueles formados por mais de uma célula, então todos agora são pluris, a gente não fala mais de unicelulares. Aeróbicos significa que os organismos do reino animalia, eles retiram oxigênio ou do ar ou da água para a sua respiração, para o meio em que eles vivem, tá? Então eles necessitam de oxigênio. Eu não vou ter lá aqueles, igual a gente viu de bactérias, que eles são facultativos, aeróbios facultativos, vivem com ou sem oxigênio. A reprodução do reino animalia, eles são sexuada, tá? Então, eu tenho reprodução sexuada, significa que tem troca de gametas, isso é uma reprodução sexuada. Tendo essa troca de gametas, eu vou ter uma variabilidade genética, ou seja, eu tenho uma possibilidade de formar organismos diferentes. Alguns invertebrados que a gente vai ver, eles também conseguem se reproduzir de forma assexuada, tá? A gente vai ver depois. E quando eu falo desse reino animalia, o que acontece? Eles são divididos em dois grupos, invertebrados e vertebrados, tá? Isso é um nome popular que a gente usa aqui deles. E a gente vai ver todos esses grupos. Então, primeiro eu preciso saber dos invertebrados. Quem são eles? São os animais que eles não possuem vértebras. Vértebras é isso que a gente tem aqui na nossa coluna, tá? A coluna vertebral, esses ossinhos que é o nosso eixo de sustentação. Então, esses animais, eles não têm vértebras. E por incrível que pareça, eles agrupam de 100% de espécies do reino animal, eles representam 95%. Ou seja, os vertebrados é muito pouquinho. Quem são esses animais invertebrados? Ali a gente vai ver esponjas, depois a gente quer o reino do porífero, depois a gente entra nos quinidários, que é a água-viva, coral, depois a gente entra plateumintos, que são vermes achatados, nematomintos, que são vermes cilíndricos, anelídeos, que é minhoca, sanguessuga, moluscos, polvo, lula, lesma, equinodermos, quer dizer, os artrópodes. A classe dos artrópodes é a maior, tá? Então, tem insetos, tem aracnídeos, tem crustáceos, essa classe leva um certo tempo. E temos os equinodermos, que é o último dentro da evolução. Eu tô falando para vocês conforme o processo evolutivo, tá? Essa evolução significa que as estrelas, ouriços, são exclusivamente marinhos, tá? Eles têm um parentesco com os vertebrados, então falei conforme a evolução. Então vamos lá para os nossos primeiros, vou mudar de lugar aqui, vou colocar aqui, nossos primeiros invertebrados. Então a gente vai falar dos poríferos. Que grupo é esse? Os poríferos, eles representam as esponjas. As esponjas, elas vivem em água, tá? Em ambiente aquático. Tenho elas na água doce, como eu tenho a maioria na água salgada. Eles são organismos que eles não formam tecido verdadeiro, eles têm poros, então é uma célula grudando na outra, mas elas não formam um tecido, então elas ficam esburacadas, parecendo aquela bucha que a gente compra, bucha vegetal, elas parecem bastante, tá?
Então, elas têm umas espículas que ajudam, como se fosse um ossinho, que ajuda a manter essas esponjas em pé, mas elas têm esses poros e pelos poros é que ocorre a circulação de água, de nutrientes, que elas conseguem capturar alimento, essas coisas, tá? O que eu preciso saber também? Isso é um ser vivo, óbvio, é invertebrado, porque eles não vão ter vértebras. Eles são sésseis. Ser séssil significa que é quando o organismo ele não tem capacidade de locomoção. Então, ele fica fixo ali no substrato. Isso é ser séssil. Nessa esponja aqui de baixo, grandona, se vocês observarem, tá saindo como se fosse uma fumacinha. Não é uma fumacinha, é a reprodução. Então, essas esponjas, eles têm ou reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, elas fazem broto. Observem ali em cima, naquela outra pequena, que eu tenho ou nessa amarela, uma esponja do lado da outra. É como se de uma saísse um braço. Isso é uma reprodução assexuada por brotamento. Então, nasce brotos. É igual uma planta que nasce aqueles caules. Os caules são brotos. É uma reprodução assexuada. Então, as esponjas, elas têm essa reprodução por brotamento ou reprodução sexuada, quando elas liberam espermatozoides ou óvulos na água. Espermatozoides, não libera óvulo, tá? Elas vão liberar os gametas ali na água. Esse gameta vai circular e vai conseguir chegar até a próxima esponja. Essa fumacinha aqui são gametas. Então, eles liberam uma grande quantidade de gametas. Pode chegar a 2, 3, pode chegar um monte na esponja do lado. Então, coloquei aqui, eles vão viver fixos nos substratos e o corpo repleto de poros, né, que são espaços. Vivem em ambientes aquáticos. Eles são filtradores. O que é ser filtrador? Eles retiram os nutrientes da água, então passa pelos poros esses nutrientes. Eles têm uma célula, se chama coanócito, que essa célula tem um flagelo, fica balançando o tempo todo. E aí, quando passa a água, esse flagelo captura algum alimento, algum nutriente ali e fica para que eles possam fazer a digestão. E ela mantém a oxigenação, tá? Então, isso é ser filtrador. Eles retiram todos os nutrientes que está presente na água. Ela não vai mastigar, não vai pegar, nossa, ela pegou um peixe. Não, são os nutrientes que ficam na água e eles conseguem fazer a captura ali daqueles nutrientes. O exemplo são as esponjas. O Bob Esponja, sim, não tem nada a ver porque a esponja não é quadrada, mas o Bob Esponja é. Então, a gente tem poríferos. Próximo, quinidários. Esse grupo, ele é muito legal também, tá? Esse grupo, ele passa a ter tecido, então ele não tem buraquinhos no espaço ali, né? Ele também, aí a gente já fala que ele é pluricelular, o outro era multi, eram várias células unidas, mas com uns espaços entre elas. Esse não tenho mais espaço, eu já tenho tecido. Esses organismos, eles vão ser de dois tipos, tá? Eles podem ser em pólipos ou podem ser em medusas. Os pólipos é igual uma anêmona, tá vendo uma anêmona ali em cima, rosinha, ou esse grandão em cima da minha cabeça? Significa que eles são pólipos. Os braços, os tentáculos são virados para cima. Então, a boca ali, ó, tá vendo? A boca e os tentáculos virados para cima. Isso é um pólipo. E eles também têm a forma medusoide, de medusa, que é igual à água-viva e à caravela. Significa que os tentáculos são para baixo e a boca também fica para baixo. Esse grupo, como eu falei para vocês, eles começam a ter tecido. Então, eles já têm uma cavidade digestiva. As águas-vivas, elas seguram nesses tentáculos dela os peixes e o peixe vai entrando ali para dentro daquela umbrella, que é o balãozinho, né? Então, ele vai lá para dentro e ela vai liberar a enzima digestiva e vai ficar o peixe lá um tempão até fazer o processo da digestão. Mas quer dizer que aí ela já consegue se alimentar de coisas grandes, de coisas maiores, porque ela já tem tecido, tem uma cavidade para enviar os nutrientes. O que mais a gente precisa saber? Esse grupo eu vou ter dos dois tipos, tá? Ou de vida livre, que é o caso da caravela, o caso da água-viva, ou eles podem ser fixos. Fixos como os corais. Coral, que é esse aqui de baixo, muitas pessoas acham que é tipo, nossa, são coisas coloridas, pedrinhas coloridas. Não, ele é um ser vivo.
E esse ser vivo, ele é fixo. As anêmonas também, na sua maioria, elas são fixas, ou seja, são sésseis. E os outros são de vida livre. Eu tenho uma hidra aqui embaixo, esse pequenininho, ela é a mais exótica, tá? Mas ela tem uma forma de pólipo, mas ela consegue se locomover. Então, essa estrela, ela vai dando tipo como se fosse umas cambalhotas. Qual que é a característica do grupo quinidário? O principal. Esse grupo, ele levou esse nome porque eles têm uma célula que a gente chama de quinidócitos ou quinidoblasto, tá? Vocês vão achar por esses dois nomes. Essa célula fica nos tentáculos e toda vez que essa célula é ativada, ela libera uma substância urticante, que ela vai paralisar a presa. Então, para quem já assistiu o Procurando Nemo, né, via lá que só o peixe palhaço que conseguia entrar dentro da anêmona, a Dory, a outra peixe azul, não conseguia entrar. Quando ela entrava, ela levava choque. Porque o peixe palhaço, ele tem um mecanismo onde essas células, os quinodócitos, não fazem nada para ele. Quando é em outros peixes, quando ela entrava, ela levava como se fosse um choque. O que acontece? Quando o peixe passa ali pela anêmona, encosta nos tentáculos, a célula já é estimulada e aí ela se recolhe, prende ali o peixe paralisa e morre. A mesma coisa acontece com a água-viva. Quando o peixe passa pelos tentáculos, não é a água-viva que sai procurando. O peixe passou ali pelos tentáculos dela, a célula já é liberada automaticamente, começa a dar como se fosse choquinhos, e aí o peixe paralisa e ela vai levando lá para dentro da cavidade. Quando essas células encostam na gente, no ser humano, dependendo de qual é o organismo, elas podem dar queimadura de até 3º grau. Então, se uma caravela, que ela é muito grande, a caravela ela fica com os tentáculos bem grandes lá embaixo. Geralmente, a caravela ela fica na superfície da água, a gente vê, e os tentáculos embaixo. Se a pessoa se enrola naqueles tentáculos, todos eles vão começar a liberar um monte de células. E aí, essas células vão gerar queimaduras. Às vezes, é só uma sensação de ardor que você vê lá, enfim. Mas elas são bem perigosas para o ser humano, tá? Criança, então, principalmente. Mas essa é a primeira característica que a gente pode falar deste grupo, uma característica importante. A presença de células que liberam substâncias urticantes, que vai matar a presa ou vai dar ruim pra gente. Aí o exemplo são corais, anêmonas, caravelas, água-viva. Próximo, plateumintos. Nossa, quantos nomes! Esses nomes vão entrar na cabeça de vocês automaticamente, tá? Quem são os plateumintos? É um verme, são vermes. Só que eles são vermes achatados, essa é a diferença. Esses vermes, os plateumintos, eles precisam sempre de 2 hospedeiros. Um hospedeiro pode ser, a gente fala que é um hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo dos plateumintos é o ser humano. Então, uma característica deste grupo é precisar de 2 hospedeiros. Então, os plateumintos, a maior parte dos plateumintos, eles são parasitas. E quando eles parasitam no ser humano, eles vão precisar sempre ter... Gente, não consigo, não para de vir mensagem. Eles vão ter 2 tipos de hospedeiros e causar algumas doenças, tá? Então, a gente vai ver aqui que eu tenho espécies de vida livre, no caso da planária. Planária é um organismo bem pequenininho que se você dividir ele em 4 partes, ele vai ter uma regeneração e você vai ter 4 novas planárias. Esse é de vida livre, suave, não faz mal para ninguém. E alguns organismos se alimentam deles, tá? Mas a maior parte vive no ambiente terrestre, ambiente úmido, e ali eles vão parasitar. Quando a gente fala, deixa eu só subir aqui, senão vocês também depois não vão conseguir ler. Os plateumintos, eles vão se fixar lá no intestino, tá? No intestino, no fígado, no abdômen, em algumas regiões ali. E todos os nutrientes, tudo que você comer, todos os nutrientes que entrariam na sua corrente sanguínea, acaba indo para eles. Então, pessoas que têm verminose,
característica dessas pessoas é elas ficarem sempre cansadas, comer muito, nunca, sabe, não estar saciado. Por quê? Porque todos os nutrientes estão indo diretamente para esse verme. E aí o verme vai crescendo, ficando feliz da vida. Os plateumintos, eles têm dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Eu vou falar para vocês de 3 doenças principais, as mais conhecidas, mas a gente tem um montão, tá? Então, aqui, algumas verminoses causadas pelos plateumintos. Esse branquinho que tá na mão de uma pessoa é uma tênia, ECA. A tênia pode chegar até o tamanho do nosso intestino. Nosso intestino tem lá cerca, ela é maior até, né? Nosso intestino tem cerca de 8 metros. Eu posso encontrar uma tênia aí até maior dentro do intestino. E esse outro, tênia, é reprodução assexuada. E aqui, onde eu tenho macho e fêmea, é esquistossomose, ou barriga d'água. Esses aqui é reprodução sexuada e eles vivem sempre em casalzinho, tá? O macho e a fêmea, então um vive dentro do outro. Vamos lá. Aqui, esquistossomose, ou barriga d'água. Esse desenho aqui é onde ele acaba hospedando, tá? Aqui no abdômen, no fígado e tal. Então, o que a gente precisa saber? Como é que acontece isso daqui? O nome desse verme é o Schistossoma mansoni. Não sei como eu sei, só sei que eu sei, tá? E ele vai parasitar o fígado e o intestino do ser humano. E aí, o que acontece? Se você observar, olha como fica a pessoa, essas barriguinhas d'água. Mas a esquistossomose, ela precisa... Falei para vocês que o plateuminto são 2 tipos de hospedeiro. O hospedeiro intermediário deles é um caramujo e o hospedeiro definitivo é o ser humano. Então, o que acontece? Inicialmente, esse ciclo, né? Um ser humano contaminado, então esse menininho contaminado, ele vai defecar num local onde a gente não tem muito saneamento básico. Então, se eu não tenho saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, o que acontece? Essas fezes contaminadas vão entrar na água ou vão contaminar alguma verdura, legumes, mas vamos falar dessa parte do esquistossomo. Então, vai entrar ali em contato com a água. Esse ovinho que ele acabou liberando vai entrar em contato com um caramujo. E dentro daquele caramujo, ele vai parasitar e vai ficando grande, até formar uma tal da cercária. Então, ele vai ficar lá dentro, tá? A gente vai falar que essa larva é o miracídio, tá? Ele vai ficar em cima do caramujo, absorvendo os nutrientes dele e tal. Quando ele atinge certo tamanho, ele sai. Ele saiu ali no rio, ele tem 24 horas para entrar em contato com o humano. Como ele vai entrar? Pode ser pela pele, tem alguns que entram pelo buraquinho do pênis mesmo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, ele perfura, entra ali, vai na sua corrente sanguínea e pronto, essa cercária, tá? Porque aí ela muda de nome, que ela aumenta o tamanho. E ali ela vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo e pronto. Então, uma forma, que é uma medida profilática, né, uma medida de combate, é evitar tomar banhos em rios, que você sabe que tem a presença desse caramujo, aumentar o saneamento básico, aumentar a higiene, né? Então, a gente já pode ter alguns padrões se a gente sabe como é que ele acontece. Então, tem aqui as medidas profiláticas, né? Profilaxia. O mais indicado, realmente mais fácil, é até controlar a população desses caramujos. Esse é o ciclo da esquistossomose. Então, tem um carinha ali que ele acabou fazendo cocô. Esse cocô formou ali as larvinhas, tal. Aí, parou para se hospedar num caramujo, que a gente vai falar, esse miracídio. E aí, quando a pessoa ela entra em contato com essa água, porque os caramujos eles ficam ali próximo, essa larva sai do caramujo e vai para a água, que ela é ciliada, entrou em contato com a pessoa, foi para o fígado, contaminou e formou lá a barriga d'água. O nome é esquistossomose, a gente conhece por barriga d'água, tá? Aí a gente vai ter aqui o próximo, a tênia, ou a solitária. A tênia, ela não precisa viver com ninguém, ela fica sozinha.
ela é uma reprodução assexuada. Aquele é reprodução sexuada. Eu sempre vou ter, no mínimo, o casalzinho ali, os dois, o macho e a fêmea. Eles ficam um dentro do outro e vai se multiplicando dentro do seu corpo feliz da vida. A tênia, ela faz reprodução assexuada. Aqui embaixo, se vocês olharem, dá para ver que tem formatinhos de anéis. São as proglótides. Então, ela vai se reproduzindo, em cada proglótide eu tenho um lado macho e um lado fêmea. Então, eles vão se reproduzindo juntos e formando anéis, formando anéis, formando anéis, formando. Aqui em cima dá pra ver, onde tem um círculo é a cabecinha dele, que tem umas garras que se fixa ali na parede do seu intestino, e o resto é o corpinho. Quanto mais nutriente, mais ela vai se reproduzindo, mais ela vai se reproduzindo, tá? E como eu consigo, ou da onde vem a tênia? Como todo plateuminto, eles vão ter 2 hospedeiros. O primeiro hospedeiro intermediário da tênia pode ser porco ou pode ser a carne de vaca, tá? Que a gente vai falar que é tênia solium e a saginata. Eles estão nos bovinos, tá? Então, eu vou ter aqui, um é suíno, porco, e outro bovino, boi ou vaca. E o que acontece? Como é que eu consigo me contrair, né, essa tênia? Carne mal passada. Então, quando carne mal passada e carne sem procedência, muitas vezes você vai, fui lá no churrasco, no sítio do fulano, o fulano matou aquele boi na hora lá. A gente não sabe a procedência daquele boi, não sabe se ele tava tomando vacina, se o cara tava cuidando, se não tava. E aí você vai, eu adoro carne sangrando, só que é uma carne sem procedência. Essa carne mal passada não dá para você matar aquele organismo. Se vocês observarem nesse pedacinho do meio aqui, eu tenho uma carne que ela tá tipo ao ponto e tem uma bolinha no meio. Essa bolinha é o que a gente chama de canjiquinha. O que é essa canjiquinha? É o ovinho da tênia. Então, quando você come, a tênia vai achar um lugar agradável para sobreviver e o que vai acontecer? Esse ovo vai eclodir e vai formar esse parasita dentro do nosso corpo. Entendeu? Então, isso é uma das causas. Cada proglótide vai crescendo, e aí como é que você vai contaminar de novo? Saneamento básico, tá? Voltamos para ele. Então, a pessoa, se ela for lá e cagar no mato, aí vai entrar em contato com o mato ali, e o boi vai comer aquele capim, ou o porco vai grudar lá no ambiente, no músculo dele, e aí você come essa carne mal passada e retorna aquele ciclo. A tênia a gente tem também, tá vendo, ó? Essa canjiquinha. A tênia, ela também pode formar a tal da cisticercose. É o mesmo organismo. A diferença da cisticercose é se a gente contrair a larva ao invés do ovinho. Então, quando eu consumo uma carne mal passada que tem aquele ovinho, o ovinho ele vai eclodir dentro do meu corpo e vai formar a tênia. Ela já tem lugar específico para ir, ela vai lá para o nosso intestino. Ela não tem nem sistema digestório, tá? Porque todos os nutrientes já são bons, como ela tá fixando, chupando ali, tipo, o nosso sangue, os nutrientes do intestino, tudo que tá ali tá bom. E a cisticercose é quando a gente acaba comendo a larva. Onde pode ter essa larva? Alimentos mal lavados. Não falei que se de repente uma pessoa ela eliminou fezes ali próximo de um lugar onde tem agricultura, aí a pessoa molhou ou choveu, foi parar aquela larvinha ali no alface, você comeu aquele alface e não lavou direito, se tiver essa larva, você vai ter, o nome vai mudar, vai se chamar cisticercose. Por que o nome muda? Porque a larva, ela migra, tá? A gente tem, a maior parte dessas larvas, elas migram para o cérebro, por incrível que pareça. Não sei se vocês já viram também, vai para o olho. Pro olho também é puxado, tá? E aí acaba causando N problemas, levando à morte da pessoa, né? Porque se ela atingiu aqui o seu cérebro, a larva, ela tá ali, ela tá crescendo, começa a dar convulsão. Medidas profiláticas é a mesma. Saneamento básico, óbvio, fiscalização das carnes dos bovinos e dos suínos, que a gente precisa ter, então carne sem procedência não. Cozimento da carne, para quem gosta de carne mal passada, eu gosto mais ou menos assim, né? Mas tem que ser uma carne
de procedência. Não dá pra gente comer carne de porco nem mal passada, tá? Então tem que ter uma procedência ali, a gente tem que deixar o negócio bem quentinho, assim, que é para tentar eliminar e matar aquele qualquer parasita que possa existir. E hábitos de higiene. Aqui tem o ciclo, tá? Tá vendo? Ó, tipo, no morango, se você come um morango que tá contaminado, você pega a larva. Se de repente é o porco, essa larva vai para dentro do porco. Lá dentro, essa larva coloca mais ovinhos e aí a gente vai comer o ovo. Então, tem todo aquele ciclo ali. E na próxima aula a gente continua com mais verminoses e mais parte dos invertebrados, tá bom? Tentei falar muito rápido e ser sucinta, acho que eu não consigo, mas vamos aí. Beijão para todos.